eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Promover a diversidade e a inclusão não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma poderosa estratégia para impulsionar o sucesso de um negócio. Nas corporações, é cada vez maior a consciência de que equipes diversas, compostas por colaboradores de diferentes origens, habilidades e perspectivas, são fundamentais para a inovação, criatividade e a tomada de decisões mais assertivas. Porém, ter uma estratégia de diversidade e inclusão para o negócio não se trata apenas de alcançar metas de cotas ou cumprir requisitos legais. O principal compromisso é com a construção de uma cultura inclusiva, onde cada indivíduo se sinta valorizado e respeitado. No episódio de hoje, o Pode Minerar debate como as empresas podem estimular a diversidade e a inclusão como parte essencial de suas estratégias empresariais. E vamos saber também quais são os resultados para os negócios. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Jéssica Paraguaçu, CEO e founder do Mulheres no Comando. Jéssica, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, pessoal. Prazer estar aqui. Convidamos também Elcio Martins Borges, cofundador do coletivo Quantos e mestre em Educação, Gestão Social e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário UNA. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também, Elcio. Olá, obrigado a todos aí pela oportunidade. O coletivo agradece mais esse espaço para a gente debater essas ideias, né? Claro. Convidamos também Michele Silva, especialista de RH, diversidade e inclusão na Anglo América. Michele, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e trocarmos, construirmos juntos aqui para falar um pouco mais de inclusão e diversidade. Exatamente. Para a gente começar, eu vou pedir para a Jéssica explicar o que é o Mulheres no Comando. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer aí formalmente o convite. Para mim é sempre bom ter essa oportunidade de falar para setores diferentes. E pelas pesquisas que eu fiz do setor de mineração, a gente precisa falar bastante sobre diversidade. Então, contextualizando aí sobre o que é Mulheres no Comando, né? Mulheres no Comando é uma empresa que busca ajudar grandes empresas a aumentar a representatividade de mulheres em cargos de liderança. A gente faz isso através de educação, tecnologia e dados. E hoje a gente entende que a pauta de gênero é uma pauta de estratégia e de negócios, e ao longo dessa conversa aqui, meu objetivo é trazer essa perspectiva. Obrigada. E agora eu vou pedir para o Elcio explicar o que é o coletivo Quantos. Obrigado mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, para a gente conversar sobre diversidade e inclusão. Nós somos um coletivo formado por profissionais que atuam no segmento de mineração e infraestruturas associadas, ou seja, na cadeia da mineração, autodeclarados pretos e pardos. E o nosso propósito, nós nascemos dessa necessidade de articular, mobilizar e sensibilizar os espaços para que os profissionais negros e negras alcancem posição de liderança nesse segmento, na cadeia. A gente trabalhou muito, viu o tempo de atuação nossa no segmento que esses profissionais negros e negras, a gente não alcança a posição de liderança. Então, nós resolvemos nos reunir institucionalmente e com o coletivo nós estamos tentando trabalhar para que esse quadro sofra uma alteração, mude, né? É isso que a gente tem trabalhado e tem feito. Por que a diversidade e a inclusão são tão importantes para a estratégia de um negócio, de uma empresa? Como é que você avalia essa questão, Michele? Bom, a diversidade e inclusão não é apenas uma questão socialmente responsável, mas também é uma estratégia inteligente para o sucesso de uma empresa. Uma vez que uma equipe diversa traz uma ampla variedade, perspectivas e habilidades, isso ajuda, vai melhorando a tomada de decisões e a criatividade, e refletindo melhor, para ter um mercado cada vez mais diverso e inclusivo. O nosso presidente Rubem Fernandes falou recentemente, nosso presidente das Amex, que inclusão e diversidade não
não é somente, né, um monte, uma organização, várias ações, mas sim parte da estratégia fundamental para o alcance de sucesso, né, das empresas e seus resultados. Então, rapidamente, a melhoria na criatividade, inovação, tomada de decisão, reputação de marca, atração e retenção de talentos, né? Em geral, as empresas que possuem políticas têm um percentual em média de 84% de engajamento. Além do aumento da produtividade. Então, um estudo feito pelo Instituto de Identidades do Brasil, o IDBR, evidenciou os impactos da diversidade, né? Os dados apontam que a cada 10% de aumento, por exemplo, na diversidade étnico-racial, acontece um salto de 4% na produtividade das empresas. Além disso, 10% na elevação com diversidade de gênero. Então, isso gerando mais 5% de produtividade. Então, são inúmeros, né, as contribuições, por isso é importante fazer parte, né, de toda a estratégia. Aham. Jéssica, para você, com esses dados, como é que você analisa a importância dessa estratégia, né? Ou seja, da diversidade, da inclusão, dessa política dentro da estratégia de negócio de uma empresa? Bom, eu avalio, na verdade, que as empresas que querem se tornar competitivas e realmente se lançarem à frente no mercado precisam considerar a diversidade e inclusão como uma pauta estratégica de negócios, né? O que a gente percebe hoje é que a discussão aumentou muito, né? Então, a gente tem uma pesquisa que mostra que 94% das empresas já está disposta a discutir e entende essa necessidade de falar sobre diversidade e inclusão, mas só 6% das empresas se sentem altamente preparadas para isso. Ou seja, significa que existe um gap de oportunidade muito forte em que as empresas acham e consideram isso importante, mas a efetividade na ação ainda não é como a gente gostaria. Então, a minha provocação aqui é para que as empresas entendam e coloquem isso no centro da estratégia, porque, de fato, quando a gente fala de relação com o consumidor, quando a gente fala de marca empregadora, quando a gente fala de posicionamento no mercado, é muito importante entender. Até mesmo quando a gente fala de novas legislações e posicionamentos, né? Não sei se vocês sabem, mas saiu recentemente a Lei de Igualdade Salarial, que fala justamente que as empresas têm que reportar sobre quanto, né, tem de transparência e de igualdade salarial. As empresas que não tiverem vão pagar multa e as empresas que não reportarem também vão pagar multa. É uma lei nova que foi aprovada agora no início de julho, mas que as empresas precisam começar a se adequar para isso. Outra coisa é que a B3 também acabou de lançar um edital aí sobre diversidade em conselho, né? E que cada conselho tem que ter pelo menos um grupo minorizado. Então, a gente vê que o mercado avança para essa regulamentação, fazendo com que, né, diversidade não seja só mais uma pauta bacana de se discutir, mas uma necessidade na governança e no posicionamento das empresas no mercado. E para você, Elcio, como é que você analisa isso? Bom, eu acho que isso que a Jéssica falou aí, que acho que o mais importante é a regulamentação. O que a gente percebe, e nós, no coletivo, a gente tem conversado muito sobre isso, é que existe muitas empresas, né? Nosso coletivo, nosso objetivo não é ser contra a empresa, contra ninguém. Nós queremos, inclusive, ajudar que essa transformação aconteça. Mas o que a gente percebe é muita propaganda, sabe? Na hora que você abre a rede social, tá ali vaga de diversidade e tal, mas ninguém sabe se essas pessoas que estão sendo contratadas estão realmente dentro dos critérios da diversidade. Quando você coloca lá uma vaga preferencialmente para mulher, preferencialmente para negro, sei se contratou um negro, se contratou uma mulher. Então, eu acho que a regulamentação, né, é o que pode trazer uma transformação. Porque, por enquanto, pelo que eu percebo e que a gente tem visto, muito propaganda, né? E a gente aguarda os relatórios de sustentabilidade, a gente aguarda o censo para a gente entender se realmente está acontecendo isso, essa mudança ou se não passa apenas digamos assim, de uma satisfação para o ISD, né? Estou fazendo porque consta lá no ISD que eu tenho que contratar. Tem experiências recentes que eu vivi, que eu vou contar daqui a pouco, que eu vou ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Já que você entrou nessa questão,
e a gente tem a Michele, que trabalha com RH. Como é que está a questão da diversidade no processo seletivo? Ainda é um gargalo para muitas empresas, Michele? Sim, eu acredito que sim. Inúmeros são os desafios. Por mais que esteja difundido, cada vez mais se veja divulgações, como, né, foi falado aqui, de vagas preferenciais, algumas a gente chama aí de vagas afirmativas, né, quando você especificamente procura um grupo minorizado. Então, eu abro uma posição somente para mulheres, né? Então, ainda assim, a gente tem alguns desafios. Vou citar alguns, por exemplo, né, algumas razões. Nós temos os viés inconscientes que podem levar às decisões tendenciosas em relação a certos candidatos, candidatas, né, pessoas que estão ali é, participando do processo e baseado na sua origem, no seu gênero, raça ou outras características, você vê que às vezes a decisão acaba sendo influenciada por esses viés, que não são conscientes, mas que te trazem estereótipos. Então, eu já penso algo específico daquele grupo de pessoa e acabo tomando uma decisão que muitas vezes eu posso estar perdendo ali um talento que era o perfil, inclusive, de atuação que eu esperava. Então, é importante a gente trabalhar e aí treinar tanto o RH quanto a liderança para estar atento, né, quebrar esses vieses. Então, recentemente nós fizemos, né, aqui na Anglo América, por exemplo, uma capacitação com todo o time de recrutamento para entender, né, o quanto esses vieses, olhar para cada viés e entender o quanto isso pode ser quebrado. E com a liderança também. Outro ponto é quando eu vou divulgar, né, o desafio ali de divulgar de uma forma ampla em locais diferentes também, né? Então, as empresas tendem a recrutar candidatos através de suas redes de contatos existentes. Então, isso pode levar à contratação de perfis similares. Então, é importante olhar onde estão essas fontes, né, de captação. Nós, recentemente, também fizemos uma avaliação, né, dessa ampla divulgação, como é que a gente chegava em lugares diferentes, regiões diferentes, né, para não ficar aqui naquele pool ali, talvez de faculdades de ensino muito semelhante, por exemplo. Então, são pontos que a gente precisa olhar. E lembrar também da questão de qualificação, requisitos de qualificações restritivos, né? Então, às vezes o que a gente percebe, muitos grupos minorizados têm a capacidade, mas não tiveram oportunidade, né? Por questões sociais e de pertencer a grupos minorizados. E às vezes as pessoas não têm a experiência que é solicitada, e por uma questão de não ter recebido a oportunidade. Então, repensar esses critérios é sempre importante. Aqui, por exemplo, a gente tem o desafio do inglês, por ser uma multinacional. Então, muitas vezes a gente questiona, entende se realmente é um requisito que eu não posso abrir mão, porque com esse requisito eu posso estar excluindo muitas pessoas diversas, né? Enfim, então são vários desafios. Ter um time de recrutamento diverso também é um ponto importante e que a gente precisa trabalhar dentro da organização, fomentando a cultura para que as pessoas consigam recrutar, né, cada vez mais pessoas diversas. Verdade. Agora, Michele, coitada, você é a única representante de recursos humanos que vai sofrer hoje. O que acontece? O Elcio ele levantou um ponto muito interessante, que é a questão da divulgação, né? Ou seja, as empresas divulgam que aquela vaga é para um público específico, mas como saber efetivamente que aquela vaga foi ocupada por aquele público específico? Uhum. Bom, isso é refletido dentro das métricas, nos resultados, dentro da organização. Então, é importante a gente ter metas e monitorar, ter senso, né? Cada vez mais estar de olho nisso, avaliar a rotatividade, os motivos pelos quais as pessoas estão ficando, saindo. Então, mas a grande forma de medir é realmente olhando, né? Acompanhando as metas de contratação. A gente olha também para a promoção, que eu acho que não só trazer no mercado, mas desenvolver as pessoas que estão aqui dentro, né, dos grupos minorizados também é fundamental. E os números estão aí para dizer isso tudo, né, para mostrar, para questionar. É claro que a gente não olha só para atração, né, a gente olha também para, né, que aí eu garanto a diversidade, mas eu preciso também garantir a inclusão, né, o pertencimento, enfim.
Mas o grande ponto é a gente olhar para as métricas, né, e ver o quanto a gente está crescendo em termos de números dentro da organização. Jéssica, como criar e colocar em prática um plano de diversidade e inclusão que faça sentido para o negócio e para as pessoas? Como é que você trabalha com isso? Ótimo, muito boa essa pergunta. Eu acho que, como eu falei, né, no dado que eu trouxe, a principal dificuldade das empresas está muito nisso, né? Como? Legal, eu já entendi que diversidade faz parte de uma coisa importante e que isso faz sentido para o meu negócio. Como que eu posso começar nessa jornada? Aqui no Mulheres em Comando, a gente criou uma metodologia que a gente chama de metodologia da transformação. Então, a primeira coisa que a gente avalia dentro de uma organização é justamente essa questão de indicadores e dos dados, né? Então, a gente normalmente olha para alguns pilares. Então, a gente olha para a representatividade binária, né? Porque a gente olha para a pauta de gênero, mas a gente também olha para a interseccionalidade. Para quem não sabe, interseccionalidade é justamente quando duas pautas se cruzam. No meu caso, por exemplo, né, eu falo de pauta de gênero, com pauta racial, com pauta PCD. Então, a gente olha para representatividade de homens e mulheres e representatividade olhando para essa questão da interseccionalidade. A gente olha muito para esse indicador relacionado à equidade salarial, em que a gente cruza mais de 40 indicadores justamente para entender se de fato uma empresa tem ou não tem equidade salarial, porque parece simples calcular isso, mas não é, porque a gente tem que considerar, né, quanto tempo essa pessoa tem no mercado, quanto tempo ela tem de experiência, qual que é o resultado que ela vem trazendo para a empresa, quantos KPIs ela reporta, quantas pessoas ela lidera. E aí faz com que essa equação de entender se existe de fato equidade na empresa, um indicador muito importante que, como eu comentei, vai começar a ser cobrado aí pelo governo, que as empresas tenham esse tipo de clareza. Além disso, a gente olha também um pouco sobre as políticas da empresa, né? Que tipo de políticas as empresas têm, olhando para a pauta de contratação, olhando para os canais internos de denúncia de assédio, olhando para a pauta de maternidade, licença maternidade, licença parental. Então, a gente avalia tudo isso para entender o quanto a empresa conseguiu evoluir nesse sentido. Outra coisa é o nível de maturidade e compreensão da pauta, tanto dos colaboradores quanto da liderança, né? Porque, como já foi mencionado aqui, não existe empresa que esteja engajada com diversidade e inclusão, em que a alta liderança, principalmente, entenda isso como uma prioridade, discuta isso em reuniões de board, conselho, e que não passe isso como parte da execução e da estratégia do negócio para que outras camadas de liderança possam executar isso, né? Uma vez que a gente fez toda essa análise e conseguiu construir essa visão clara do que é importante, o que é prioritário para a empresa, a gente consegue construir um plano de ação. E nesse plano de ação, a gente vai considerar o que precisa ser trabalhado na parte educacional, e que aqui no Mulheres em Comando a gente tem programas de mentoria, a gente tem capacitação dessas lideranças, a gente tem uma série de coisas, e também de letramento da empresa como um todo, olhando para, no nosso caso, né, olhando para a pauta de gênero, mas o letramento ele é importante em todas as pautas para que esteja todo mundo na mesma página. E a partir disso, a gente vai conseguindo fazer o acompanhamento dos dados dessa empresa, entendendo o que precisa ser priorizado nessa construção. O que acontece é que muitas vezes as empresas querem começar a fazer alguma coisa, é que elas querem dominar o mundo e não tem tantos recursos para fazer isso acontecer, porque a questão do budget para diversidade e inclusão, infelizmente, ainda é um ponto, não sei se o Elcio concorda comigo, mas eu que já estou há bastante tempo trabalhando aí dentro de organizações, eu percebo que isso é um desafio. E aí, para que a gente tenha mais efetividade, a gente precisa entender justamente onde priorizar essa ação. Então, hoje a gente já tem cases de empresas que a gente aumentou bastante a representatividade de mulheres, né? A Mondelez é o nosso cliente, a Mondelez Internacional, e a gente ajudou eles a saírem de 38% para 52% de mulheres na liderança em 2 anos. Mas a gente conseguiu isso justamente com priorização, com foco, entendendo o pipeline de liderança
e isso faz com que a gente consiga avançar os ponteiros e avançar nos números. Então, resumo aí que não é fácil, mas um pouco do que a gente tem feito, da minha experiência sobre o assunto. E aí, você concorda com ela? Eu concordo com ela, e muito. Aliás, concordei com tudo que ela falou até agora, achei legal. Mas eu queria aproveitar para fazer aquele complemento que eu falei no início, que vem um pouco dessa questão aí de engajamento, né, das lideranças e das empresas numa pauta real, né? Real. Eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias para vocês. Dois casos, para vocês verem como é que a gente precisa trabalhar isso mais. Recebi um chamado aqui no LinkedIn, aqui, de uma pessoa, de um gerente de RH de uma empresa, começou a conversar comigo e a primeira pergunta que ele falou comigo, ele falou desse jeito assim: você tem inglês? Eu respondi para ele: eu não tenho inglês, não tenho francês, não tenho português, eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha, serve, né? Porque aí, para trabalhar com o que eu trabalho, com comunidades e relação institucional, eu não sei se precisa ter tanto inglês assim, porque as comunidades a gente precisa qualificar, ajudar as comunidades a falar português, né? Que a gente está no Brasil, né? Mas, bom, as empresas precisam que fale inglês, né? Aí ele nem seguiu com a conversa. Então, a gente está falando de inclusão, mas os critérios são sempre de exclusão, né? Você já chega excluindo. Você tem inglês, o seu nível de inglês, né? Outro dia desse aí, uma empresa me procurou. Ela me procurou em nome de uma empresa grande de mineração. E aí começou a fazer entrevista comigo, com uma coisa que eu faço há 30 anos, que é relacionamento institucional com comunidades, e graças a Deus sempre fiz e sempre deu certo. E aí, bom, terminou, passou uns 15, 20 dias, eu recebi um e-mail da empresa, falando do RH, falando assim para mim, que você não está aderente tecnicamente, eu trabalho com isso há 30 anos, e não está aderente à cultura da empresa. Ora, eu não conversei com ninguém da empresa, conversei só com a empresa de RH. Como é que eu não conheço a cultura da empresa, que não conhece a minha também? Mas eu fiz questão de falar na entrevista, até porque eu não estava muito interessado nesse trabalho, mas eu gosto de levar a discussão do nosso papel, da questão, né, do negro e da negra na posição de liderança. Isso eu vou carregar, eu considero que eu sou a primeira pessoa que trouxe essa discussão para dentro da mineração. E fui mesmo. Lá nos anos 2000 e pouco, lá no sudeste do Pará. Então eu vejo assim, que a gente, eu estava dizendo aqui, a gente fala que está fazendo, mas será que está fazendo mesmo? Sabe? Será que não tem que ter uma forma de mudar isso? Foi até que a Michele falou que estão trabalhando com as lideranças internas, mas eu acho que é isso, acho que precisa uma conscientização das empresas, de quem está recrutando para as empresas, para que o fato aconteça. No nosso coletivo, a gente conversa muito, a gente faz reuniões semanais, você vê os negros e as negras lá, todo mundo batalhando. Ah, estou no processo. Vai ver, não entrou. Estou no processo, não entrou. Não é possível. Tem mestre, tem doutor, e ninguém consegue entrar. Né? Onde é que está o problema? Sabe? Então, acho que a gente pretende realizar um censo aí com as empresas, né? Que o nosso papel é ajudar as empresas, para a gente entender realmente, né? Porque está meio assim, está muito na base da propaganda e menos nos resultados, né? Agora, como é que vocês observam outros setores da indústria e de outros segmentos, como comunicação, o agronegócio, a política, a educação, a saúde, por exemplo? Como é que vem tratando desses compromissos de diversidade e inclusão na sociedade? Como é que você analisa isso, Michele? Bom, em geral, né, todos os setores, segmentos, né, da sociedade têm feito esforços em direção a praticar, né, a diversidade e inclusão. E vão variando de acordo com as culturas, as leis e as políticas, né, que em cada país, ou também especificidade de cada setor que elas estão inseridas. Muitas organizações e instituições têm feito progressos significativos, né, enquanto outras estão realmente enfrentando grandes desafios para incorporar realmente em suas operações e práticas, né. No setor de comunicação, o que eu venho acompanhando, né, o que a gente vê, o aumento dessa representatividade nas equipes, eu acho que tem ficado muito claro, né. Na comunicação inclusiva também, né, que eu direcionava toda aquela comunicação, até a gama de itens de comunicação, não, então eu vou falar aqui em certo horário específico que uma mulher, por exemplo, tem interesse, ou que em tal horário eu vou aplicar. Enfim, isso tem mudado muito, né? A gente tem visto, por exemplo,
nos times de repórteres, nas novelas, né, o quanto tem estou pensando aqui, né, em coisas que comunicação traz essa mensagem. Então, acho que tem refletido melhor, né, com a diversidade que a sociedade tem e evitando esses estereótipos, né, que muitas vezes podem ser prejudiciais. A gente está aqui no momento da Copa do Mundo, então uma ampla comunicação, a gente vê esforços aí, né, Da de Copa do realmente Mundo feminina, né. feminina, exatamente, né, eu ia falar isso agora, os amplos esforços em posicionar uma Copa do Mundo com mulheres, né, então mas a gente vê um movimento maior já, né, vem evoluindo, e isso é o exemplo que comunicação aí está trazendo, os horários, né, foram estabelecidos, está sendo divulgado, os jogos, enfim, isso são avanços que a gente pode identificar, que são recentes, né. Outro setor que eu acho que é importante destacar é a política, né, na política a gente tem visto, um crescimento também, né, a bancada feminina na Câmara de Deputados e Deputadas foi composta na última eleição por 91 mulheres, né, em 2018 nós éramos 77 mulheres sendo representadas. Então houve um crescimento saindo de 15% para 17,7%, inclusive com a inclusão de 2 mulheres trans, o que é bem significativo em termos de representatividade. Mas a gente ainda sabe que, né, inúmeros são desafios. A definição de cotas, ações afirmativas estão se expandindo. A gente está conseguindo trazer essa representatividade, mas a gente precisa, no mínimo, aí, de mais de 30% para ir conseguindo na prática, né, efetivamente, que faça diferença desse pensamento diverso, dessa ação diversa. Educação também, né, tem se movimentado bastante. Há um questionamento que eu vou pegar a história, por exemplo, né, toda a história que a gente estudou, tipicamente foi escrita por homens brancos, héteros, né. Será que, né, a maioria dos livros que a gente estuda, e as escolas têm buscado cada vez mais buscar os autores e autoras diversos, né, diversas experiências. Então, vamos fazer aqui uma valorização de uma escritora negra, por que não? E aí entender qual é a perspectiva de vivência, porque as referências culturais vão ser diferentes, né, étnicos, raciais, enfim. Então, acho que cada setor tem contribuído de alguma forma e é importante a gente estar atento e fazendo essa troca e trazendo isso para o nosso setor também. Posso complementar essa resposta? Bom, assim, Mulheres no Comando, a gente se comprometeu muito com essa pauta relacionada a dados, né? E a gente vem acompanhando bastantes indicadores, inclusive relacionados à representatividade de mulheres, principalmente porque é o nosso foco, mas entendendo também os demais, né? A gente construiu uma plataforma chamada Equidade On, quem quiser conhecer é equidadeon.com, e que a gente convida as empresas a reportarem seus dados, e com isso a gente vai construindo uma percepção de como que o mercado tem se posicionado em diversos setores, tá? Então, aqui a gente olha para 3 principais grupos aqui vou falar da pauta de mulheres, que é o que a gente olha, mas obviamente se vocês pesquisarem, tem indicadores aí de outros setores, tá? A gente divide aqui, então, por mulheres no conselho administrativo, mulheres em alta administração e mulheres no quadro funcional. E a gente percebe que mulheres no conselho administrativo, os setores que mais têm se destacado, pelo menos pela nossa pesquisa, que está alinhada com o Pacto Global, é o setor de e-commerce e marketplace, tecnologia, telecomunicações e varejo, né? E no quadro funcional, esses setores também têm se destacado aí bastante. Eu acho que principalmente por serem muito relacionados ao público-alvo, e que é o B2C, né? E que muitas vezes faz com que as empresas, por uma pressão de discussão dessa pauta, tenham essa necessidade de, como o Elcio falou, de se posicionar. E esse posicionamento, querendo ou não, acaba tendo que reverberar internamente. Não necessariamente acontece sempre. Tem muita coisa que a gente fala que é para inglês ver, né? Inclusive essa lei que saiu agora de igualdade salarial. Outro dia eu fui apresentar o que a gente faz para um conselheiro administrativo, em que ele está, sei lá, em cerca de 5 conselhos de grandes empresas no Brasil,
E aí eu falei dessa lei, e aí ele comentou: "Olha, eu não estou nem sabendo dessa lei, e eu estou achando que essa lei está com cheiro de lei para inglês ver", que, né, quem conhece a história do Brasil sabe o que significa, que é basicamente algo para mostrar para a população que está sendo feito algo nessa direção, mas que não necessariamente existe o compromisso da sociedade em cumprir aquele, né, acordo. Então, a minha preocupação é que, sim, a gente tem setores que, obviamente, pela pressão social, estão evoluindo mais na pauta, mas a gente precisa levar essa discussão como um todo para a sociedade, né. E aí eu até pesquisei para esse papo, qual que era a representação de mulheres no setor de mineração. E aí eu peguei um dado da WIM Brasil, que é Women in Mining Brasil, que fala que na indústria da mineração tem 15% da força de trabalho é composta por mulheres, aumentou 2% em comparação a 2020, e em conselho executivo está em 11%. Se a gente olhar em comparação a as médias do mercado, é um número bem baixo ainda. Então acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, né, é muito importante para levar os líderes das empresas que possam estar nos ouvindo a entender o quanto isso é necessário. É verdade. No caso da mulher especificamente, uma pesquisa da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV-EASP, publicada no ano passado, fala o seguinte, que a média de assentos em conselhos de administração de empresas brasileiras de capital aberto ocupados por mulheres é de 11,5%, e a média mundial é de 20,6%. Ou seja, é pequeno no mundo todo, não é isso, Elcio? Exatamente, exatamente. Os números dessas pessoas que precisam de inclusão são sempre muito baixos, né, gente? Em toda análise que a gente faz, o número é baixo e a gente está sempre, não, estamos melhorando, mas eu e o nosso coletivo, a gente quer ver a melhora na prática. A gente quer ver números mostrando as melhoras, sabe? E não consegue enxergar isso, né? Por isso que a gente fica essa batalha aí. Eu já até falei, tem hora que dá vontade até de desistir, de tanta... A gente vê que, sabe, não há um lugar... eu vou falar para vocês, eu procurei esses dias o Ministério da Igualdade Racial, conversei e fiz uma reunião lá. Estou tentando fazer esse trabalho de inclusão, tal, via Ministério da Igualdade Racial, para ver se a gente consegue realmente enxergar o que está acontecendo. E a gente, não sei, eu acho que é muita... minha avaliação, assim, é muito discurso, né? Muita propaganda. Vocês podem ver aí, não só na mineração, mas em tudo. Eu estou falando de liderança. Liderança. Cada um pode parar um pouquinho e pensar. Por isso que o nosso coletivo chama Quantos. Quantos diretores tem na sua empresa, negro ou negra? Mulheres, quantos? Aí fala, tem um lá, tem um em quantos? Tem um em 15. Você vai para um seminário, para uma conferência, para uma coisa assim, somente da mineração, chega lá, tem 50 pessoas sentadas, 50 pessoas brancas, que são os CEOs, os diretores. Por que a gente não pode chegar a ser gerente geral, a ser um gerente executivo? Se é o ciclo da mineração, a história da mineração, por exemplo, é com os negros, os escravizados lá, nós que construímos as minas, a gente não pode chegar por quê? Não é? Então é isso. É Ô, difícil. Elcio, eu te entendo. Eu acho que, para quem está dentro das grandes empresas, eles notam um aumento da discussão. Para a gente que eu falo que estamos nas trincheiras, que a gente está ativamente na rua, se posicionando, falando, escrevendo sobre o assunto, né, isso faz parte do meu dia a dia. Eh às vezes eu também tenho vontade de desistir, vou ser muito honesta com você. Mas aí eu me lembro que a alternativa, ela é muito pior do que, de fato, eu ter a consciência de que a gente está fazendo o que é possível dentro do tempo e dentro do que a gente se propõe, né. Então eu percebo que a gente está num momento histórico muito propício para isso, e que quantos anos levou para chegar até aqui. Eu sei que muitas vezes a gente tem urgência e necessidade, mas eu acho que faz parte do processo de transformação
e é o que eu me falo nesses momentos que eu estou desanimada também. Ter Posso paciência. comentar também aqui? Pode, É, claro. eu queria muito trazer a voz também, né, de quem está dentro das organizações. Aqui a gente também tem esses picos, né, de hora reconhecendo, comemorando, celebrando mesmo os avanços, e a gente reforça muito que é importante isso, porque às vezes, culturalmente, né, a gente sempre olha para o negativo, é cultural, mas a gente tem que fazer esse esforço intencional para olhar os avanços, não que eles justifiquem, que não se tenha nada mais a avançar, pelo contrário, mas às vezes, principalmente aqui, a gente tem os grupos de afinidades, né, que são as pessoas que se reúnem, ajudam a gente a definir estratégia, a definir as ações, e muitas vezes elas vão trazendo várias ideias, sugestões de vamos fazer isso que vai dar certo, a gente vai acelerar, e às vezes a gente não consegue na velocidade que a gente gostaria, porque há um trabalho que precisa ser feito. Eu acho que muito nessa linha do que a Jéssica trouxe, né, de toda uma construção. E às vezes eu fico assim, gente, mas já era para estar em tal lugar. E muitas vezes eu me coloco a pensar, mas o que eu posso contribuir, qual a visão, a clareza que eu tenho em relação ao tema, que essa outra pessoa não tem, como é que eu posso contribuir para que ela tenha, e aí sim a gente encaminhe, né, dentro do que a gente precisa avançar. Então, o que a gente faz aqui muito é reconhecer e celebrar os avanços, mas trazer e questionar sempre qual o letramento, qual, né, o aprendizado que a gente pode gerar, qual dado que a gente precisa mostrar para que a gente possa conseguir trazer as pessoas para essa pauta, entender que isso não é não é só porque é a coisa certa a fazer, né? É uma necessidade também de estratégia de negócio. Exatamente. E aí eu vou pegar um gancho na fala do Elcio. Ele falou sobre a questão da liderança. E qual que é o papel da liderança nessa estratégia para poder estimular as pautas de inclusão nas empresas, Michele? E depois eu quero ouvir a Jéssica sobre isso. Certo. Bom, tem um estudo na Forbes, né, que saiu recentemente, que ele fala que para uma estratégia de inclusão e diversidade, né, nos programas de ID dentro de uma empresa, ele depende de 2 fatores principais. Então, primeiro, as verdadeiras intenções de uma organização, ou seja, na prática, né, as metas, os programas, processos políticos. E o outro é o envolvimento da liderança. Então, sem isso, né, a liderança que está ali construindo uma cultura, na prática, isso é fundamental. Mas, fazer com que alguém se sinta incluído, isso é complexo, né? Mas as práticas de liderança, inclusive, ela tem um enorme impacto para fazer com que os colegas, né, as pessoas se sintam valorizadas, psicologicamente seguras, né, e confortáveis, sendo autênticas mesmo no trabalho, né? E aí é o que faz a diferença. Então, é necessário gerar para que as pessoas possam liderar, com as pessoas e não para as pessoas. O que significa isso, né? Precisa apoiar os grupos minorizados de forma intencional, com questões que possam surgir, combatendo todo tipo de discriminação, preconceito, que possam estar presentes no ambiente de trabalho. Então, tem algumas ações que são fundamentais para que a liderança precisa praticar, né? Que é promover a representatividade, garantir que as equipes sejam realmente compostas por diferentes perspectivas, experiências e pessoas, e sejam proativos na busca desses talentos diversos, né? Como que ele faz isso? Então, determinando vagas afirmativas, olhando especificamente, né, do talento para a pessoa, para que ocupem posições de liderança. Então, é importante que também não só tragam, né, em posições, há uma diversidade dentro das posições também. Então, tem que ficar atento se os viés inconscientes não estão atrapalhando no potencial do trabalho dessas pessoas. Então, às vezes eu tenho ali um time diverso, eu tenho bastante mulheres no time, mas quais atividades especificamente essas mulheres estão fazendo? Será que o meu viés, meu estereótipo, que a mulher é voltado para o serviço, e aí eu estou dando aqui umas ações que são mais ligadas ao meu estereótipo, não especificamente estou convidando essas mulheres para liderar projetos, na hora de liderar, eu só convido os homens do time, enfim, são algumas provocações que eu gostaria de deixar aqui, né? Eliminar barreiras também que possam impedir a inclusão. Então, é importante, às vezes, eu conhecer as pessoas e entender o que elas precisam para estar aqui.
Vou dar um exemplo de pessoas com deficiência. Então, muitas vezes fica aquela discussão: eu não posso trazer pessoa que é isso, que é cadeirante ou que é, enfim, que eu tenha alguma situação. Não, eu acho que a questão é: conecte essas pessoas, vejam o potencial dela e vejam quais barreiras a gente precisa eliminar para elas estarem aqui. A gente sabe que são inúmeros desafios. A gente está aqui trabalhando, por exemplo, um projeto de melhoria de acessibilidade. Mas não quer dizer que eu já preciso pegar um certo grupo e eliminar mesmo. Então, talvez eu possa remover alguma barreira que eu já consigo atrair pessoas. Então, a liderança tem um papel fundamental nessa avaliação, né? Ter um diálogo aberto, curiosidade, fazer perguntas. Inúmeras são, né, as ações que é importante a liderança ser algo proativo, né, e trazer conscientemente os colegas para que tenham oportunidades iguais para prosperar no trabalho. E para você, Jéssica, como é que é você que está lidando com vários segmentos, como é que as lideranças estão se comportando neste sentido para poder dar o exemplo, né? Legal. Eu acho que o que a Michelle falou faz todo sentido, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, muitas vezes o RH vai estar ali preocupado em promover essa diversidade na contratação e, né, de ter um quadro mais representativo, mas quem vai promover a inclusão são os líderes no final do dia, né? O quanto uma empresa é de fato inclusiva vai ser extremamente determinante como esses líderes se posicionam. Então, muitas vezes eu vejo que acontece. O Elcio está reportando aí a dificuldade dele, né, já na barreira da diversidade. Mas eu vejo que muitas vezes as empresas investem muito, até em programas intencionais de contratação e etc. Mas que quando esse colaborador entra na empresa, ele se sente deslocado, ele se sente como se fosse a tokenização que falam, né? Aquela pessoa para ter ali a cota e falar, não, veja, temos uma pessoa com deficiência, veja, temos uma mulher aqui, veja, temos uma pessoa negra. E isso é péssimo para a saúde mental dessas pessoas e péssimo para a cultura da organização. Então, quando a gente fala de o que significa ser uma liderança inclusiva, na minha percepção, a gente pode pontuar várias coisas. Mas, em primeiro lugar, é que essa liderança tem uma escuta ativa, né? E parece óbvio e fácil, mas não é. Porque muitas vezes a gente enxerga o mundo através da nossa ótica e acha que as pessoas têm que se encaixar nessa ótica que a gente enxerga. Quando a gente realmente tem uma escutativa nesse papel de líder, a gente tem empatia de compreender que talvez eu venha de um lugar diferente dessa pessoa e que eu preciso, de fato, estar aberto para entender essa vivência, essa experiência do meu liderado que é diferente. E aí, quando a gente fala isso, eu não estou falando nem só sobre diversidade no sentido de grupos minorizados, né? Que são as mulheres, pessoas negras e grupos minoritários também, né? Que tem uma representação menor. Eu estou falando até de uma questão geracional. Semana passada eu escrevi um artigo sobre o que a gente pode aprender, por exemplo, com a geração Z, né? Que é uma geração que está entrando no mercado de trabalho. A gente tem visto várias pesquisas falando sobre isso e muitos líderes reclamando sobre essa geração. E eu escrevi um artigo sobre o que a gente pode aprender com isso. E aí o LinkedIn destacou esse post que eu fiz, e aí surgiram vários comentários de pessoas falando, é uma geração mimimi, que não sei o que não sei o que lá. E eu falei assim, olha, você pode olhar as coisas de duas perspectivas. Ou você pode simplesmente reclamar e dizer que aquilo não faz sentido, ou você pode ter a mente aberta e tentar aprender com elas. E eu acredito que hoje o líder, né, não só falando de diversidade, mas falando de uma ótica geral, ele precisa ter essa noção de que ele vai ter que aprender e que ele vai ter que entender a experiência dos outros e né, principalmente dos seus liderados, para que ele possa exercer seu posicionamento de uma forma adequada. Porque não adianta achar que a gente tem todas as respostas num mundo tão dinâmico e complexo quanto a gente vive.
Então, para mim, não existe como a gente falar de diversidade e inclusão sem a gente falar sobre como a gente precisa transformar o posicionamento das lideranças sobre essas pautas. É através de letramento, conhecimento, sim, mas também tem muito a ver com essa questão de como que a gente olha para o mundo. Eu quero aprender com ele, ou eu quero lutar pelas coisas que eu consolidei em mim e que eu não estou disposto a aprender. Porque eu acho que é isso, no final do dia, que gera essa frustração em pessoas como o Elcio, né, que está aí comentando da vivência dele, e em mim também, de ter essa visão engessada no mundo. Então, a minha visão é que a gente precisa estar mais aberto ao diálogo, né? Então, Elcio, para você, qual que é o maior desafio de trabalhar em um ambiente diversificado? Nossa. Assim, eu sempre que trabalhei a minha vida inteira, eu sempre fui a minoria, né? Porque eu cheguei numa empresa grande, eu era o único gerente negro. Fui passando, cheguei em lugar que não tinha ninguém. Então eu sempre tive essa luta interna, mas aí, voltando na fala das duas meninas aí, é a questão da liderança. Eu acho que o desafio é você engajar as lideranças. A liderança, né, a empresa ter esse norte, dar o norte à liderança, e a liderança está envolvida. Eu estou te falando assim, conhecimento. Estava numa instituição até recentemente, e eu fiz de tudo que eu pude lá dentro para a gente conseguir essas políticas de inclusão, de diversidade lá dentro. Mas as lideranças não se envolvem, não se envolvem. Toda hora, as pessoas não priorizam. As pessoas, toda hora, elas têm uma coisa diferente para fazer quando o assunto é este. Olha, gente, nós vamos ter uma reunião para criar um comitê. Ah, não posso nesse horário, porque, sabe? E aí não vai. E aí a diretoria das empresas não compra a ideia e fica naquele negócio de que estamos fazendo, mas não estamos fazendo. Estamos dizendo que estamos fazendo e não estamos fazendo. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa aí para mim. Mas completando aqui, eu acho que é um trabalho muito longo e árduo, que talvez o meu filho Francisco, aqui de 4 anos, é que vai fazer, que é a gente tirar um pouco essa coisa da rede social, da propaganda, porque você abre uma página dessas de trabalho, você só vê lá encontro de líderes, não sei o quê, você não vê as pessoas, os invisíveis. Eu estava ouvindo aqui, eu gosto toda sexta-feira de postar um disco de vinil na minha página. E nessa última sexta eu postei o Alessi Brandão cantando um samba enredo da Mangueira, que chama Casa Grande Senzala de 64. E lá ela fala exatamente no trabalhador que sai ao amanhecer. E eu completei, e volta depois de anoitecer. Ninguém sabe dessas pessoas que estão dentro daqueles ônibus ali, sabe? A gente só sabe dessas pessoas que estão na frente, que estão fazendo bonito e falando. Mas no meu trabalho de inclusão que eu quero incluir essas pessoas também. Eu quero que esse movimento nosso do Pontes chegue lá no cara que está no caminhão fora de estrada, chegue na mulher que está lá na cozinha, no refeitório da mineração, e não chega. Ele chega só, entendeu? Então, assim, o desafio é muito grande, vai demorar muito. Eu acho que não existe dessa forma que eu quero em lugar nenhum do mundo, mas, né, vamos ver o que a gente faz. Michele, e para você, qual que é o maior desafio, né, para poder trabalhar e ter um ambiente mais diversificado? Acho que a gente conseguir garantir efetivamente a escuta ativa, né? Eu acho que foi falado muito aqui também pela Jéssica, por exemplo, que a liderança precisa praticar, as diferenças de comunicações, de experiência, como que isso pode se encontrar e se tornar, né, ou uma solução, um caminho, sendo que eu deixe de incluir alguém, né, efetivamente faça essa escuta ser refletida ali na prática. Então, acho que isso é um desafio, realmente refletir, garantir a diversidade e a inclusão é um grande desafio. Então, acho que essa resistência que muitas vezes a gente tem às ideias diferentes mesmo, né? Então, trabalhar em um ambiente diversificado pode desafiar as crenças, perspectivas individuais, né? Algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis com ideias e opiniões diferentes das suas, principalmente quando se tem ali uma grande bagagem, e muitas vezes, né, é importante criar uma cultura que valorize essa diversidade de pensamento e as pessoas estejam abertas. Então, para superar esses desafios, é essencial realmente a gente
olhar para isso, investir em programas de treinamento, conscientização, fomentar isso, esse respeito e tolerância, e criar oportunidade de diálogo e colaboração entre as pessoas, né? Porque aí sim a gente consegue eh, quebrar os, que eu acho que é o grande desafio também, de quebrar os nossos estereótipos e aquelas ideias que a gente certamente seguiria, que podem ser modificadas a partir da troca ali com, né, que a própria diversidade vem nos oferecer. E para você, Jéssica? Acho que os dois falaram muito bem sobre os desafios, mas eu percebo que está nessa ideia que eu comentei antes mesmo, das pessoas estarem dispostas, de fato, a ouvirem umas das outras, né? Parece óbvio, parece fácil, mas quando a gente perde essa capacidade, principalmente numa sociedade muito autocentrada, né? Quando a gente olha de redes sociais, de posicionamento, eu quero ser o grande especialista, eu quero ser quem sabe tudo, eu quero ser o guru. E poucas pessoas hoje têm a humildade de entender que elas não sabem tudo e que elas precisam estar abertas a conhecer. Eu acho que para mim a diversidade é isso, é uma oportunidade de você se expandir de maneiras que você nunca imaginou, porque vão além das suas vivências e experiências. E que hoje uma empresa que queira realmente ter sucesso em termos de posicionamento, em termos de negócios mesmo, precisa ouvir essas vozes. Recentemente eu assisti um filme, na verdade, que fala muito sobre isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu gosto de dar exemplos que eu acho que eles tangibilizam. É um filme que tem na Disney, eu acho que saiu recentemente também na Star Plus, que conta a história de um mexicano que trabalhava numa multinacional e ele entrou como janitor ali, como faxineiro, e ali ele foi construindo a carreira dele e sempre entendendo a operação, tentando saber, e chegou um momento de crise na empresa. E nesse momento de crise da empresa, quase todo mundo foi sendo mandado embora, ele estava ali na leva final para ser mandado embora. E aí ele entendeu que ele queria construir alguma coisa, ia ter essa visão de CEO, que foi um talk ali que o CEO da PepsiCo deu, e ele se inspirou nisso. E ele criou um produto que era voltado para o público mexicano, que era tipo Cheetos apimentado. E no começo todo mundo riu dele, achou que era uma ideia absurda, que nada a ver, como que ele ia falar com o CEO da PepsiCo. E aí ele foi lá e ligou para o CEO da PepsiCo, e o CEO ouviu ele, e eles fizeram um teste desse produto no mercado, né, e criaram várias estratégias de marketing. Ele mesmo, né, com um grupo de mexicanos dele, criou uma estratégia de marketing, e esse tornou ali um dos produtos mais rentáveis da história ali da PepsiCo, em termos dos salgadinhos. Isso mostra que quando a gente tem diversidade é isso. Às vezes a gente não está olhando para uma perspectiva que a gente precisa olhar, né? E ele se tornou diretor de marketing para setores, né, por exemplo, né, latinos e outras coisas, porque o seu entendeu que era importante manter alguém por perto que trouxesse essa diferença de perspectiva. Então, aí é um exemplo muito forte da importância da diversidade, mas principalmente da importância desse líder de ouvir e dar espaço para ele construir algo que foi transformador na cultura e no negócio da empresa. Para a gente poder encerrar, o papo está ótimo, mas para a gente poder encerrar, eu vou entrar numa última questão, que é a questão do setor mineral. A gente sabe que muitos setores enfrentam algumas barreiras, né, como a própria Michelle acabou de contar aí, a questão cultural, para tornar um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo, né? E o setor mineral ele assumiu esse compromisso e tem promovido ações para estimular o debate sobre esse assunto, como a gente está fazendo esse podcast aqui agora. Mas para vocês, como a valorização de pessoas diversas na indústria mineral brasileira pode contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde as empresas atuam? E eu vou começar com o Elcio, que ele está quietinho, né, Elcio? Estou ouvindo,
Estou ouvindo. Vamos Eu, lá. eu trabalho com comunidade, tem que ouvir mais, né? É verdade. Olha, eu já enfrentei situações de você trabalhar nas comunidades e a comunidade não se vê na empresa. Por quê? Muitas dessas trabalhos meus de mineração é cidade histórica, construída por vezes parentes de escravos, descendentes e tal. Chegava lá, as pessoas falam para a gente, olha, não me identifico com você. Você não consegue entender o meu problema aqui. Então, eu acho que está tudo dentro do que a gente está conversando, todo mundo aqui. É um programa de inclusão, de que você tem as estratégias para as pessoas, né? Você vai engajar a comunidade, você precisa se identificar com a comunidade. Igual o que eu falei anteriormente, não adianta eu chegar na comunidade do quilombola, igual eu fui semana passada, falando inglês lá. Ele não fala inglês, ele fala a língua dele, né? Eu preciso sentir, né, a tal da empatia, né? No meu caso pessoal, eu tenho um pouco de diferença disso aí, porque eu sou de comunidade carente em Belo Horizonte, fui criado nas favelas, então eu acho que eu tenho um pouco. Isso ajuda um pouco, no meu caso pessoal. Mas eu consigo mapear e ver que se você não tiver uma identidade com as comunidades, eu já vivi situações de você chegar lá e trazer um problema da comunidade, o cara fala assim, mas esse cara é muito chato. Esse cara é muito chato, está aqui há 300 anos, você chegou com o seu empreendimento agora e ele é que é o chato, né? Porque você não consegue comunicar, entender o problema do outro. E eu acho que as empresas todas, e principalmente no setor da mineração, que tem toda essa discussão do meio ambiente, da sustentabilidade, ela precisa entender muito bem, sabe, essa relação, né? Não é só ir lá e dar aquele tal do cala-boca na comunidade e ir embora, né? Como é que faz para desenvolver as comunidades? Como é que desenvolve o local que a gente trabalha? Para você ir embora e deixar um legado lá, né? Não é oferecer para o cidadão lá da comunidade, uma comunidade tombada, um empreendimento de Oscar Niemeyer, por exemplo, que não tem nada a ver com a cultura dele. Isso não vai desenvolver, não vai levar sustentabilidade para ele, né? Acho que é por aí que a gente vai. E para você, Jéssica? O setor de mineração, assim, não é um setor que eu conheça tão profundamente, mas imagino que existam muitos desafios, né, como que o Elcio comentou, relacionados a essa pauta do impacto, né, que o negócio em si gera. E aí a gente tem casos históricos aí recentes do impacto, né, não na pauta diversidade, mas em outros assuntos. Mas na diversidade eu percebo, principalmente na pauta de mulheres, que a atividade em si pode ser que vista como um assunto masculino, né? Até pela representatividade de mulheres nessa força de trabalho, 15%, eu achei um número bem baixo, assim, em relação a outras indústrias que eu estou acostumada a trabalhar. Nunca trabalhei com uma empresa nessa área, mas imagino que existam uma série de desafios também de fazer com que as mulheres entendam que existem oportunidades de trabalho, que existe uma possibilidade de crescimento. Então, acho que é um trabalho bem forte aí de ressignificar muitas coisas sobre o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, o que é a função do homem, o que é a função da mulher, para que a gente possa mudar essa realidade do mercado. Uhum. Michele, eu te deixei por último porque você está numa empresa mineral, né, do setor mineral. E aí eu gostaria que você falasse, né, como que a valorização de pessoas diversas na indústria mineral brasileira, ela pode contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde essas empresas atuam. Sim, acho que é importante trazer talvez alguns exemplos aqui para a gente pensar. Eu acho que dentre algumas contribuições, né, o fortalecimento da economia local, acho que valorizar, né, empregar pessoas da comunidade local, na indústria mineral, isso ajuda muito no crescimento econômico. E quando a gente vem fazendo, né, algumas contratações, capacitações, a gente também já tem olhado muito em trazer esses grupos, né, historicamente aí minorizados para dentro das organizações. Então, vou dar um exemplo aqui na Anglo-América, a gente fez a formatura esse ano de mais de 30 mulheres na profissão de soldadoras, né? Então, historicamente, um cargo ocupado predominantemente por homens, e a gente capacitou essas mulheres gratuitamente, então gera um desenvolvimento aí, né, profissional, educação,
e mais de 50% dessas mulheres já estão trabalhando dentro das nossas operações. Então, a gente faz a criação também de emprego e renda. A gente também tem, em relação a ações voltadas para as comunidades, para desenvolvimento do empreendedorismo. E muitos grupos de mulheres a gente tem feito, mulheres negras, também já com esse recorte, e isso ajuda a diminuição mesmo, né, da desigualdade. Aí eu estou falando de desigualdade social, desigualdade de gênero, faz com que a gente tenha uma distribuição mais equitativa, né, tanto na renda, nas comunidades locais e no desenvolvimento dentro delas. É importante destacar também toda a responsabilidade, né, social e ambiental, a valorização da diversidade está intrinsecamente ligada à responsabilidade, né, social e ambiental. Então, ter mais práticas inclusivas demonstram, né, esse desenvolvimento sustentável com respeito aos direitos humanos, diversidade cultural. Estímulo também, gente, a criatividade, a cultura. Eu acho que isso tudo perpassa também para a diversidade, então a gente faz bastante eventos, né, impulsiona os eventos que reforçam a cultura das comunidades em que atuamos, investimento para que essa cultura seja valorizada, que ela esteja, inclusive, dentro da organização, né, que a gente possa ser realmente fortalecido. Então, acho que eu traria, né, alguns exemplos como esses: cultura, identidade, enfim. A Exposibran 2023 está chegando. Neste ano, o evento, que é considerado um dos mais relevantes do setor mineral da América Latina, será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, no Pará, entre os dias 28 e 31 de agosto. A exposição reúne as principais empresas de mineração do mundo e de toda a cadeia produtiva do setor mineral. A diversidade e a inclusão, temas do episódio de hoje, também serão debatidas em um dos painéis do evento. Não perca! Para mais informações, acesse o site exposibran2023.ibram.org.br. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados aqui de hoje. Foi uma conversa extremamente interessante. Jéssica Paraguaçu, CEO e founder do Mulheres no Comando, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, foi uma discussão super rica e agradeço o espaço aí para trazer algumas ideias aí nesse fórum. Agradecer também a presença do Elcio Martins Borges, cofundador do Coletivo Quantos e mestre em Educação, Gestão Social e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário UNA. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, mais uma vez, e nós do coletivo, né, agradecemos também de ter possibilidade de falar um pouco aí do que a gente está fazendo e como que nós estamos tentando contribuir com a mudança. Obrigado a vocês aí também. Agradecer também a Michele Silva, especialista de RH, Diversidade e Inclusão na Anglo-América. Michele, muito obrigada também. Eu também agradeço aí a oportunidade de estar aqui aprendendo também, né, com vocês e compartilhando um pouco. Inúmeras são as conquistas, inúmeros são os desafios e que a gente continue se apoiando nessa jornada, né, de diversidade e inclusão. A gente aqui do Pode Minerar que agradece a participação de vocês três, foi muito bacana o episódio de hoje. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.